Hoje nós vamos modelar outro ícone do design. A cadeira escolhida é esta que vocês estão vendo, a lendária B32, que foi projetada no ano de 1928. Quem desenhou essa cadeira foi Marcel Breuer e ele foi um dos primeiros alunos da Bauhaus. Por que essa cadeira é tão importante, né? Eu costumo dizer que essa cadeira ela carrega alguns elementos que de alguma forma retratam o que nós chamamos de modernismo no design. Eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês, para a gente conversar um pouquinho a respeito. Então vamos lá. Início do século XX, nós temos a Bauhaus, temos também o desenvolvimento de novas tecnologias industriais, e o espírito da Bauhaus, o espírito que se tinha, ele era um espírito mais liberal. Né? Então eles permitiam, por exemplo, experimentação, uso de diferentes materiais para a confecção dos objetos. Além disso, pessoal, se entendia também que o design ele deveria ser feito para atender novos anseios. Então, o estilo que era praticado na Bauhaus, essa aqui é uma imagem muito conhecida também, ela é uma publicação da Bauhaus Magazine de 1926 e mostra bem essa questão do estilo que era praticado, né? Então nós temos aqui, ó, primeira cadeira aqui em cima, nós temos um produto com vários elementos decorativos e aos poucos, né, vai se pensando em trabalhar com essa ausência de tanta ornamentação. Então os produtos eles foram desenvolvidos, né, com formas extremamente simples, seguindo essa parte da racionalidade, a ideia da produção em massa e cada vez mais sendo simplificados, até que aqui entre 1924 e 1925 a gente já começa a ter experimentação de um outro tipo de material, que é o aço, só que sendo trabalhado na forma de aço tubular. E isso fica muito evidente aqui, né? Tentar fazer com que os produtos se tornem cada vez mais utilitários, né? O nosso autor tem relação direta com isso daqui, porque a história conta que o Marcel, durante as primeiras semanas que ele esteve na Bauhaus, ele comprou uma bicicleta. E era uma bicicleta bem parecida com essa que vocês estão vendo agora, bem parecida com esse modelo. E na época ele ficou bem impressionado com a resistência e com a leveza dessa bicicleta. Ela era, né, feita também de aço tubular. E ele pensou, né? Se eu tenho uma bicicleta, um material que pode suportar facilmente o peso de duas pessoas, vamos considerar aqui como se a gente tivesse uma garupa, por que não utilizar então essa mesma ideia nos móveis, né? E foi aí que tudo começou. Então, vários móveis eles foram produzidos com base nessa ideia. Então, aqui ó, um exemplo para vocês. Essas imagens que eu vou mostrar agora, elas são de uma publicação que foi lançada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. Então nós temos móveis, nós temos interiores, todos projetados naquela época em aço tubular. Mais um exemplo aqui. Até que a gente chega na nossa cadeira. E essa cadeira ela tem algumas características que são muito marcantes. Uma delas é essa questão de ter a continuidade, né, da estrutura. Aliás, isso até é uma característica que nós vamos levar lá para modelagem, quando a gente estiver trabalhando lá no software. Também tem uma outra característica muito importante aqui, é que ela não tem nenhum tipo de suporte, né, suporte adicional. Por exemplo, a gente não tem aqui travessas, não temos tubos escondidos embaixo do assento. A gente não tem, por exemplo, junções, aquelas tradicionais junções que são feitas na parte de trás do encosto. Então isso tudo chama bastante atenção. Também podemos pensar nos aspectos estéticos, nos aspectos simbólicos. Nós temos aqui, por exemplo, um material próprio aço tubular, né, que ele já remete à mais alta tecnologia da época, inclusive aqui, né, altamente polido.
Por outro lado, nós temos molduras de madeira no assento, no encosto. Nós temos também a própria palha na sua forma natural, e isso remete à parte tradicional, remete a algo que foi feito de forma artesanal. Enfim, nós temos algo bem contrastante. Então isso também é outro ponto que chama bastante atenção. Então, um produto como esse, né, que tem grande expressividade, vale a pena a gente trabalhar isso no software, né? Para poder modelar isso no software, vou mostrar mais um exemplo aqui agora um pouco mais recente, né? Mas para poder modelar isso no software, a gente precisa levar em consideração então as medidas. Eu fui atrás dessas medidas e eu consegui encontrar esse arquivo digital que foi feito, né, foi dedicado ao próprio designer. E aqui nós temos quase todas as medidas que nós precisamos para modelar essa estrutura. Então, se vocês quiserem, vocês podem ampliar aqui, ó, conseguir ver algum detalhe, alguma informação a mais. É fácil, tá? Eu já me antecipei, né? Então vocês já vão ter acesso ao desenho. Vocês conseguem também ampliar. E a partir daqui é que a gente vai trabalhar no SolidWorks. A gente vai olhar agora com carinho para essas vistas e a gente também precisa levar em consideração alguns aspectos. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Nós temos aqui uma estrutura tubular. Se vocês repararem, vou olhar para essa imagem aqui, se vocês repararem, nós temos aqui ó, um diâmetro de 25, essas medidas estão todas em centímetros, tá? Nós temos um diâmetro aqui de 25, aqui o diâmetro continua ó, com o valor de 25, e logo aqui embaixo existe essa curvatura, e essa curvatura também seria possível fazer no software, mas para facilitar, vamos considerar como se a gente tivesse uma linha reta aqui, ó, como se a gente tivesse então algo retilíneo, né, uma linha horizontal. Por que é feito assim? Na prática é feito assim para evitar, para ter maior estabilidade, né? Ter como se fossem pontos aqui, que seriam considerados pontos de apoio para equilíbrio. Mas a gente vai considerar boa parte dessas medidas e isso é que importa. Vamos olhar então, a partir desta vista aqui, ó, a gente vai começar a nossa estrutura. Vamos aqui então abrir o software. Vou abrir um novo arquivo no software. E vamos começar pelo plano direito. Vou abrir um esboço. Se eu olhar para essa estrutura, eu poderia começar em diferentes pontos, né? Poderia começar aqui por trás, poderia começar aqui na frente, poderia começar inclusive aqui no centro, né? Mas eu acho que começando aqui, ó, onde eu estou apontando agora, talvez seja mais interessante, porque nós temos aqui cotas para este lado, nós temos aqui cotas para cima. Então acho que aqui seria um bom ponto para a origem. Então é isso que eu vou fazer. Vou desenhar com linha de centro, depois vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso. Então vou puxar uma linha, ó, a partir da origem. Vou puxar uma linha aqui, ó, do lado. Vou puxar uma linha para cima. Vamos colocar agora algumas cotas, né? Bem, se vocês olharem aqui, ó, nós temos essa cota aqui, ó, de 550. Só que o 550 é da extremidade até a extremidade. Nós temos que considerar que a nossa linha vai ter o tubo, né, que vai passar por ela, né, vai passar pelo centro. Então, a gente tem que considerar como se esse valor, essa cota, ela viesse até aqui, assim, ó, na metade do tubo. Mesma coisa acontece aqui, como se viesse na metade do tubo. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, 550, e eu tenho que diminuir 25 para poder dar certinho o valor que eu quero. Então, vamos lá. 550 menos 25, 525, né? Então, aqui vai ser a primeira cota que eu vou colocar. 525. Aqui eu também tenho que pensar dessa forma.
Eu tenho aqui uma cota de 460. Se vocês repararem, a cota ela vai até a extremidade do assento, até na parte de cima. O assento tem 30 milímetros, então eu tenho que levar em consideração 460 menos 30 e também levar em consideração como se a gente estivesse passando pela metade. Aqui, passando a metade aqui. Então é 460 menos 30, que dá 430, menos 25, que dá 405. Bem, eu poderia pegar uma linha agora, uma linha de centro, e trabalhar ela numa horizontal para cá, né? Só que eu vou puxar um pouquinho para baixo, vocês já vão entender o porquê. Se eu voltar aqui no desenho, vocês vão ver o seguinte, ó. Tem uma descrição aqui em cima, ó, que diz que o assento ele tem um caimento de 5 milímetros do ponto H até o ponto D. Então, o ponto H está aqui e o ponto D aqui. Ou seja, tem um caimento, né, natural, como a maioria das cadeiras, eu tenho um caimento aqui, e esse caimento é de 5 milímetros. Então, se eu tenho na parte da frente 405, eu tenho que considerar aqui o valor de 400. Então, eu já estou considerando esse pequeno caimento ali, né? Vamos para frente. Aqui, ó, como vocês podem ver, nós temos uma curvatura e depois nós temos essa construção. Eu vou construir reto e depois eu vou trabalhar todos esses raios, né? Vamos lá. Vou fazer aqui uma linha reta. Depois uma diagonal. Ok. Agora, temos mais algumas medidas, né? Posso considerar esse valor total aqui, ó, 820. Só que o 820, novamente, ele está pegando bem da base. Eu tenho que pegar como se estivesse passando no centro do tubo, né? Então, eu tenho que considerar esse valor, 820, menos metade do tubo, né? Se o tubo é 25, metade 12,5. Então, daqui até aqui, eu tenho o valor de 820. Dá para fazer assim, eu acho que eu já mostrei isso para vocês, né? Menos 12,5, né? O que vai dar 807,5. Isso aí. Vamos para frente. Então agora nós vamos trabalhar os raios. Eu tenho aqui, ó, um raio de 70, eu tenho outro raio de 70 e eu tenho aqui também um raio de 70. Esses três são iguais, só que tem um detalhezinho. Se vocês notarem, o raio ele vai até a extremidade. Novamente, a gente tem que considerar o raio como se estivesse passando no meio aqui, ó. Porque depois, na hora que fizer a varredura, a gente tem o complemento disso, né? Então eu tenho que considerar 70 menos 12,5. Então o valor do raio vai ser 57,5. Então é isso que eu vou colocar. 57,5. Aqui e aqui. Confirma. Está começando a ganhar cara aqui, né? Bem, temos algumas outras informações, depois se vocês quiserem olhar com mais calma, né? Temos uma informação aqui que a gente já pode colocar, que é essa aqui, ó, de 295. Então essa daqui a gente já pode colocar aqui, a informação até fácil. E eu vou colocar também uma linha aqui, ó, vocês vão entender o porquê. Vou colocar também uma linha, também tracejada, cuidado para não pegar no ponto central ali, né? E eu vou considerar e já vou colocar desse ponto até esse ponto aqui, ó, o valor de 200. Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, nós temos o valor de 95. Então, sobrando 200, né?
Bem, pessoal, nós temos mais algumas medidas aqui. Nós temos aqui, por exemplo, 385 mais 45 mais o 25. Depois eu teria que levar em consideração também a metade dessa estrutura. Então, eu já vou colocar o valor para vocês, tá? Do que seria essa medida daqui, que vai daqui até aqui. Ó. Já vou colocar essa medida é 420. Agora tem uma medida que está faltando. Tá? A medida que está faltando é o valor do ângulo. Então, eu cheguei a comentar com vocês em sala que normalmente as cadeiras têm ângulos ali de 105, 110 graus. Então eu vou considerar isso aqui, tá? Já que eu não tenho essa medida, eu vou considerar esse ângulo aqui, ó, com um valor de 110. Então tá aí. Essas são as primeiras informações que nós temos. E já pode ver aqui que o esboço está totalmente definido, né? Vamos à frente. Confirmar. Então o esboço 1 é esse. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um plano e vou copiar esse desenho que eu acabei de fazer. Vou copiar para esse lado aqui. Só que para eu poder fazer isso, eu vou ter que puxar do plano direito um novo plano, né? E nesse novo plano, eu vou colocar nessa vista até para facilitar, eu vou puxar então, só que eu vou puxar para o outro lado, ó, invertido. O valor que está sendo colocado aqui, ó, é 435. Por que desse valor, né? Porque se eu levar em consideração aqui ó, 460, tá? Só que o 460 é da extremidade. Novamente, a gente tem que pensar como se estivesse passando aqui pelo meio. Então, vai ser 460 menos aqui, menos o valor daqui, né? Que daria 12,5, 12,5, 25. Então, 460 menos 25 dá 435. Então, construir um plano ali, 435 de distância. Feito isso, agora a gente vai abrir. Aqui ó, no plano 1, eu vou abrir um esboço. E eu vou fazer o seguinte, eu vou segurando o Shift, eu vou selecionar todas as linhas aqui, ó, que dão ideia da geometria. Feito isso, eu vou clicar aqui ó, em converter entidades. Ó. Só que eu não posso, né? Se eu estou trabalhando as linhas tracejadas aqui, eu vou fazer a mesma coisa para esse lado. Então eu vou ó, segurar o Shift, selecionar todas as linhas que estão aqui. Ó. Existem outras maneiras de fazer isso, tá, gente? Estou fazendo aqui porque eu acho que é assim que é mais fácil para mostrar para vocês. Então, ó, selecionei todas as linhas e vou colocar aqui, ó, para construção, né? E a gente transforma essas linhas em linhas tracejadas. Eu também vou colocar aqui ó, uma outra linha tracejada, que é o que eu fiz no outro lado, para ficar exatamente igual. Eu vou colocar então o valor aqui, ó, desse ponto até esse ponto, vou colocar inclinado, né, o valor 200. Foi isso que a gente fez. E eu vou confirmar. Então tá aí. Feito isso, eu vou clicar aqui no plano 1, vou ocultar só para me ajudar na visualização e nós vamos trabalhar agora com o esboço 3D. E aí vocês vão entender o porquê que eu fiz essas linhas todas tracejadas, né? Porque na hora que eu for fazer o esboço 3D, fica mais fácil de depois trabalhar com a varredura. Então, ó, vamos aqui ó, em esboço, vem aqui em esboço 3D, seleciona a linha, e agora é só passar por cima, né? A gente pode começar tanto por um lado quanto pelo outro. Vou começar por aqui, ó. Então fica mais fácil, ó. Indo de ponto em ponto. Quando chega aqui, ó, eu mostrei isso já para vocês. Se eu voltar e fazer o movimento do arco, eu tenho como construir aqui, ó,
o arco, fica mais fácil, né? Então, ó, agora volta. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas aí a gente vai construindo, né? Quando chegar aqui, ó, a gente já pode ligar lá para o outro lado. Toda curva a gente vai voltando ali e vai fazendo. Ó, volta. E até aqui, ó, não vai até lá em cima. Apertar o ESC, né, para trocar o cursor. Tá aí, ó. Eu já vou aproveitar e já vou trabalhar também o raio nessa parte aqui de baixo, ó. E eu vou levar em consideração o mesmo valor que o raio que a gente colocou aqui. Então, o valor do raio que eu vou colocar vai ser 57,5. Aqui desse lado e desse lado aqui. Confirma. Então, agora eu tenho toda a estrutura, né? Já pronta. Vou ocultar aqui, ó, o esboço 1. Vou ocultar também o esboço 2. Para deixar só o caminho mesmo que vai ser percorrido pela varredura. Agora a gente já pode trabalhar a varredura, né? Detalhe importante, tá? A gente vai trabalhar a varredura e aqui na varredura a gente tem já como trabalhar o perfil circular. E o perfil circular, como vocês viram, né, como a gente está trabalhando aqui, ó, é o valor de 25. Ó. Vamos trabalhar ele, então, considerando isso. 25. Seleciono. Ele já vai construir. Ó. Confirma. Então, a estrutura já está pronta. Então, o próximo passo, então, a gente vai olhar agora para as outras partes do objeto. Então, a estrutura já está pronta. Chegou até aqui, a gente pode, então, fazer, por exemplo, o assento. Para construir esse assento, numa vista como vocês estão vendo aqui, eu acho que a maneira mais fácil é a gente pegar e pensar o seguinte. Nós temos o plano direito, que daria para fazer, tá? Mas eu acho que fica mais fácil ainda fazer como se tivesse um plano no centro, né? Passando aqui pelo centro, ó. Olhando a vista aqui do lado, como se eu estivesse passando um plano aqui pelo centro. Ó. Tá? Isso vai ajudar também a eu mostrar para vocês como trabalha com a extrusão no plano médio. Então vamos fazer isso. Ó, daqui, né, como tem o plano direito, para o outro lado, como a gente fez, dá 435. Só que eu não quero isso, eu quero uma divisão por 2. Eu quero na metade desse caminho, né? Dá 217,5. Então ali, ó, o plano 2 que eu acabei de construir, ele está passando no meio dessa forma. Por que eu fiz isso? Porque eu vou agora, aqui no plano 2, abrir um esboço. E eu vou no plano 2 criar isso daqui que vocês estão vendo. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Bem, a primeira coisa que a gente consegue notar é que o assento está encostando aqui nessa linha. E ele tem 30 milímetros de altura. Então vamos fazer isso. Eu vou então chegar mais próximo aqui, ó. Eu vou clicar nessa linha, segurar o Shift e clicar nessa daqui também, ó. E eu vou apertar em Converter entidades. Só para vocês entenderem o que está sendo feito. Olha ali, ó. Quando eu faço isso, ele está projetando ali no meio, ó, no plano do meio. Tá? Vamos voltar então para a vista que a gente estava. Esse ponto aqui, ó, eu vou puxar ele mais para frente um pouquinho. E esse aqui, ó, eu vou puxar ele um pouco para cima. Cuidado para não pegar no centro, tá? Vou puxar ele um pouquinho mais para cima aqui. Ó. Feito isso, eu vou selecionar novamente essa linha
segurar o Shift e essa daqui, e eu vou clicar agora em Offset, porque eu quero que ele faça, né, a elevação disso, só que com o valor de 30. Confirma. Então agora a gente já tem a altura. Agora eu vou juntar, né? Vou juntar aqui, ó, daqui até aqui. E vou juntar daqui até aqui. Apertar o ESC, trocar o cursor. Agora a gente vai colocar algumas medidas que ele está colocando aqui para a gente, né? Então, ó, temos aqui o valor de 25 do tubo, nós temos então o valor aqui de 45 e logo depois nós temos aqui, ó, o valor de 385. Então vamos lá. Eu vou considerar aqui primeiro, ó, daqui até aqui, ó, o valor de 45. Vou considerar esse valor total, podemos pensar assim também, ó, 430. Então, ó, daqui até aqui, ó, dá de pensar no valor de 430. Certo? Feito isso, gente, confirma. E agora a gente vai fazer a extrusão. Ó. Um detalhe agora, né? Vamos olhar não mais para essa vista, mas vamos olhar para a vista aqui embaixo agora. Ó. Eu tenho então uma linha de centro aqui e eu tenho o valor, ó, de 225. Não é até aqui, né? Porque aqui a gente tem um espaçamento de 0,5, mas eu tenho aqui, ó, 225 milímetros, que é o que eu vou fazer. Então, extrusão. O valor é 225, só que é para os dois lados, né? Então eu tenho como fazer assim e puxar aqui uma direção 2, dá para fazer. Ou eu posso pensar em trabalhar com o plano médio. Ó. E aí eu multiplico isso aqui por 2. Vamos tirar essa seleção de mesclar resultado, porque aqui a gente está trabalhando com algo que é como se fosse um outro corpo, né, aqui nessa estrutura. E eu vou, então, pegar o plano 2 também e vou ocultar. Então, nós temos ali, ó, parte do assento já desenhada. Bem, feito isso, agora nós vamos olhar para essa curvatura aqui atrás. Aqui no caso, olhando para o desenho, é possível ver que a gente tem 3 raios, né? Nós temos aqui, ó, o raio de 105, nós temos aqui o raio de 135 e nós temos mais um raio aqui de 1160. Bem, dá para desenhar os 3 raios assim? Dá. Só que para facilitar também, novamente, eu vou considerar só um, que é o mais significativo aqui, que é o raio de 105. Se fosse para considerar os 3, eu teria que fazer uma linha, e aí depois eu viria e trabalharia o corte. No caso aqui, eu vou considerar só esse daqui de 105, então eu só vou trabalhar com um raio, né? Então, basta eu trabalhar com um chanfro. Chanfro não, desculpa, trabalhar com fillet, com valor de 105. E eu faço isso para os dois lados, né? Eu faço isso para esse lado aqui e para cá. Feito. Vamos para frente. Existem outros arredondamentos aqui, né? Então já vamos colocar agora. Se vocês notarem, vamos olhar aqui para esse daqui primeiro, né? Tem aqui, ó, uma descrição dizendo que a curvatura é de 0,25 centímetros, né? O que dá 2,5. Então nós teríamos 2,5 em toda a extensão do assento, né? Teria aqui, 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 aqui. Então a gente poderia considerar isso. Também nós temos essa descrição aqui, ó.
o raio valendo 10 para essas laterais. Então, isso também a gente consegue colocar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos com o raio no valor de 10. Que é aqui e aqui. Agora nós temos um outro raio com o valor de 2,5 para toda a extensão, né? Então aqui e aqui. Então tá aí, ó, tá começando a ganhar cara. Nossa cadeira tá ficando bem parecida, né, com o que nós temos aqui de proposição. Vamos agora então para o encosto. E para desenhar o encosto, é importante que a gente trabalhe primeiro a construção de um plano, né? Dá para fazer no plano que a gente desenhou aqui, que é o plano 2, até daria. Mas eu vou até mostrar para vocês algo diferente aqui, ó. Eu mostrei para vocês que um plano ele pode ser feito a partir de outro plano, né? Então, ó, se eu clicar aqui em geometria, plano, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de selecionar esse cara aqui, né? Notem que ele está fazendo um plano, né, à distância, só que eu não quero, eu posso simplesmente considerar aqui, ó, coincidente, ó. E aí ele toca ali naquela superfície, e é exatamente isso que eu vou considerar. Eu vou clicar aqui, ó, e vou aumentar um pouquinho, só para a gente ficar mais fácil da gente conseguir entender. Tá? Então, olha, fiz o plano ali, ó, e é ali que a gente vai desenhar agora. Plano 3. Esse plano 3, nós vamos abrir ele, né? Vamos então abrir um esboço nele. E nós vamos desenhar aqui em cima. Para poder desenhar aqui em cima, tem que levar em consideração algumas medidas do encosto. Se eu olhar aqui para o encosto, vamos olhar aqui para essa parte aqui, né? Nós temos uma curvatura, ó. Então é isso que eu preciso levar em consideração. Essa curvatura acaba aqui na extremidade, onde está o ponto A aqui, ó. Acaba bem aqui, tá? Então é isso que eu vou levar em consideração. Eu vou desenhar essa curvatura agora. Como é que eu vou fazer isso, né? Primeiro eu vou fazer uma linha de centro aqui. Bem aqui no meio do objeto aqui, ó. Vamos lá, vou fazer uma linha de centro aqui. E eu vou fazer então, pegar esse arco de 3 pontos. Vou clicar desse lado, vou clicar desse outro lado aqui, ó. E vou puxar ele para baixo. Apertar o ESC para trocar o cursor. Vou fazer com que esses pontos aqui, segurando o Ctrl, vou fazer com que eles se tornem simétricos em relação à linha. E além disso, né, simétrico que vai me ajudar a fazer isso, ó, depois para fazer o ajuste. E além disso, eu vou fazer com que a linha ela encoste aqui, ó, segurando o Ctrl também, ó, nesse cara aqui, ó, segurando o Ctrl e vamos clicar em tangente. Ela tem que encostar nesse ponto, né? Então precisamos disso. Aqui também daria para fazer, tá? Segura o Ctrl. Aqui. Tangente. Então tá aí. Então, gente, eu não tenho exatamente a curvatura aqui de trás, tá? Essa medida não foi passada. Eu vou colocar um valor aqui que vai nos ajudar nessa construção. Eu vou colocar o valor aqui, ó, de 1200, para não deixar tão curvado assim, certo? E aí eu vou pegar esse ponto, ó, e vou jogar ele até essa extremidade aqui, ó, que é isso que eu mostrei para vocês, que ele chega a pegar nessa linha, né, ó, naquela linha ali, ó,
Então é isso. Vou aproveitar, né, olhar para cá, ó, e vocês vão ver que nós temos o valor de 25, que é o tubo, e também temos o valor de 25, que acaba sendo essa estrutura lateral, né? Então eu vou tentar colocar o valor aproximado ali de 25, né? Vamos lá. Inverter. Confirma. Agora deu. Vou puxar para cá, isso aqui eu vou puxar para cá. E agora eu vou fazer uma linha aqui, ó. Depois eu corto com a tesoura, fica mais fácil. Pronto. Com a tesoura agora, vamos aparar essa entidade aqui. Vamos parar aqui e aqui. Ok. Então é isso que nós temos. Vou confirmar. Deixa eu mostrar para vocês terem ideia do que está sendo feito, né? É isso. Só que agora, gente, se a gente olhar para cá, vocês vão ver, a gente está aqui, né? Então, eu vou ter que colocar um valor para cá de 95 e para baixo o valor de 200, né? Para poder somar. Então, vamos aqui fazer um ressalto para cima com o valor de 95 e para baixo, na direção 2, com o valor de 200. Um detalhe, né? Não mescla novamente. Mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer para cá. Então tá aí, ó. Eu vou ocultar o plano 3 e é isso que nós temos, né? Agora, vamos olhar aqui para o lado. Nós temos os raios, né? Então tá aqui, ó, 70. Aqui sim ele está correto. Então, vamos lá. Vamos pegar um fillet e vamos colocar o valor de 70 no fillet para fazer os raios. Ok. Feitos os raios. Detalhezinho importante, tá, gente? Daria para fazer esse raio agora ou até daria para fazer ele depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele, já que ele foi feito, né? Eu vou puxar essa linha aqui para cima, porque eu quero mostrar para vocês a inserção de um plano que a gente vai usar depois, a inserção de um plano aqui nessa base. Então, ó, eu vou pegar aqui ó, a curvatura, a geometria, vou pegar aqui o plano. Eu mostrei que dá para fazer um plano a partir de outro, mas agora eu vou mostrar para vocês que dá para fazer um plano a partir de pontos. Ó. Então, ó, posso pegar aqui ó, 3 pontos e consigo determinar um plano que vai passar exatamente ali. Ó. E agora eu venho, ó, o fillet está ali. Ó. Pronto. Por que eu fiz esse plano 4? Porque se vocês olharem para a forma aqui, ó, vocês vão ver que aqui vocês têm um arredondamento. Aqui ó, parece que tem uma curvatura, mas aqui ela fica muito evidente. Ó. Aqui onde está o ponto C, tá vendo? Então vou tentar fazer um corte ali para simular essa curvatura. Vou virar o plano, vou abrir um esboço, né, no plano 4. Vou abrir um esboço aqui. Primeiro deixa eu virar para ficar mais fácil de desenhar. Né? E aí eu posso desenhar aqui em cima. Pode ser até com uma SP-Line, mas antes eu vou desenhar uma linha para passar no centro aqui. Ó. Isso vai me ajudar depois. E aí eu posso usar a SP-Line para fazer isso aqui. Ó. Aqui, aí agora aqui. Não encosta, e agora eu encosto aqui. Ó. Pronto.
Feito isso, gente, eu vou colocar algumas medidas, tá? Se vocês notarem, a gente não tem a altura disso. Seria muito importante se tivesse. Aqui no ponto C, eu sei que tem essa curvatura, mas eu não sei exatamente quanto é. Eu coloquei o valor aqui, ó, de 6 milímetros. Depois vocês podem até trabalhar outra curvatura, mas eu coloquei 6 milímetros. Além disso, eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei, segurando o Ctrl aqui, tangente. E aqui eu fiz a mesma coisa, ó, segurando daqui até aqui, tangente também. E aí eu mexi nesses pontos aqui, gente, ó. Tá? Dá para mexer aqui, ó, nessa linha, ó. Certo? Eu vou clicar nesses dois com o Ctrl apertado e vou colocar eles simétricos. Então agora dá para mexer um pouco melhor neles, né? Tentar deixar eles um pouco mais certinhos, né? Bem, o importante é que depois a gente vai vir aqui, vai puxar uma linha para cima, vai vir aqui, ó, deixar essa linha aqui reta, senão vai ficar... Bem, vou confirmar. Ó, o que está sendo feito, ó. E depois eu venho aqui, ó, e realizo então um corte, ó. Não precisa se preocupar muito, vamos colocar para o outro lado. Opa, para cá. Não precisa se preocupar muito, tá? Com relação até onde vai esse corte, porque é importante mesmo a gente atravessar a estrutura aqui, ó, certo? Se eu olhar de frente agora, a minha cadeira, se eu olhar de frente agora, vocês vão ver que ela já tem aquela, né, parte ali mais parecida, né, com o que a gente está propondo. Bem, vou pegar o plano 4 aqui e vou ocultar ele. Então tá ali, ó. Agora, pessoal, o que eu vou mostrar, eu não cheguei a mostrar para vocês antes, que é o seguinte, ó, se a gente olhar para a cadeira, vou voltar na outra imagem, ó. Se a gente olhar para a cadeira, a gente vai ver aqui, ó, que existe como se fosse uma borda, né? E a palha, ela parte dessa estrutura de borda. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Nós vamos fazer uma segmentação, né, dessa estrutura para tentar simular isso que nós temos, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? No plano 4, eu vou novamente, ó, abrir um esboço, vou girar aqui novamente, vou abrir o esboço, e eu vou selecionar todas essas linhas aqui, ó, segurando o Ctrl, eu vou selecionar essas linhas aqui, ó. Feito isso, eu vou clicar em Converter entidades e depois eu vou clicar em Offset. Seleciona aqui, né? Inverte. Só que o valor, ó, a gente vai ter que olhar agora no desenho. Eu tenho aqui, ó, o valor no desenho aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tenho duas linhas, né? Eu tenho a linha tracejada, tá? Não é essa que a gente está desenhando, a gente está desenhando essa daqui, ó, que é o cunning, né? Está fazendo essa. Essa linha ali, ela tem 10 milímetros, tá vendo? Então é isso que a gente vai levar em consideração, o valor de 10 milímetros. Feito isso, para não dar nenhum tipo de problema, a gente vai selecionar as linhas segurando o Shift, fazer a mesma coisa que a gente fez, transformar essas linhas em linhas de construção.
Aqui tem que cuidar um pouquinho para pegar exatamente na linha. E vamos transformar em linhas de construção. É isso aí, aqui não foi, ó. Aqui em cima também não. Ok. Então, ó, vocês entenderam o que está sendo feito, né? Fizemos ali no plano, né? Então, ó, eu vou fazer agora essa linha que a gente acabou de desenhar, dividir a geometria lá de trás, porque quando eu clico aqui, ó, eu clico na face inteira, né? Então eu tenho a possibilidade, vamos primeiro confirmar aqui, né? Eu tenho a possibilidade de usar uma ferramenta para segmentar isso. Então a ferramenta que nós vamos utilizar, ela está em uma linha de divisão, que é aqui nessa parte de curvas. Eu tenho aqui, ó, linha de divisão. Já está selecionado aqui o esboço 10, eu vou clicar aqui nessa face, que é onde ele vai fazer a projeção dessa linha. Olha lá. Agora, quando eu clico, ó, eu tenho duas partes. Né? Fica mais fácil a gente pensar dessa forma. Vou fazer a mesma coisa no assento, né? Porque o assento também tem. Ó. Se eu olhar aqui embaixo, o assento também tem isso. Então, ó, novamente, não é essa linha tracejada daqui, ó, não é essa primeira. Essa linha aqui, ó. Então, ó, temos aqui o valor também, ó, de 10. Mesma coisa, eu vou fazer aqui agora. Para fazer essa, eu vou lá para trás, vou puxar lá atrás, ó. Vamos até a extrusão 2. Opa, vamos até a extrusão 1. Considera também o fillet. Vou girar ela e vou clicar aqui, ó, abrir um esboço, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Eu não preciso selecionar linha por linha, tá? Se eu segurar o Shift aqui, ó, eu consigo ter, ó, toda a estrutura. E quando eu clico em converter entidades, ele vai e pega ela inteira, tá vendo? Eu vou agora offset com o valor invertido de 10. Tá aí, ó. E agora sim, eu tenho que segurar, né? Um Shift aqui, ó, e passar essas linhas. Acabei perdendo um ponto aqui. Passar essas linhas para linhas de construção. Peguei um ponto aqui que não era para pegar. Pronto. Todas essas linhas aqui eu vou transformar em linhas de construção, como eu fiz no encosto. Confirma. Ó, teve uma que ficou aqui, ó. Tem que ter atenção em relação a isso. Pronto, agora foi. E agora então eu vou fazer essa projeção, como eu mostrei para vocês, né? Isso que eu estou fazendo não precisaria, não faria parte, né, do exercício, mas é mais para depois vocês vão entender, né? Vou colocar as superfícies, aqui preciso selecionar as duas faces, tá? Para ele poder fazer a projeção nas duas. Pronto, ó. Tá aqui, ó. E agora eu puxo para baixo, né? Dá para fazer também... Opa, puxou um errinho aqui, ó. Deve ter alguma... Ó. Vamos tirar isso aí. Pronto. Aqui a gente colocou um fillet, né? Na estrutura como um todo, que foi... Não foi esse valor aqui de 1, foi o valor de 2,5, né? Aqui, ó. 2,5. Aqui a gente pode colocar também, tá? Nessa parte aqui de cima do encosto também seria legal colocar arredondamento, né? Então, vamos pensar aqui no fillet. Deixa eu ver se ele aparece um valor aqui de fillet. Não consegui identificar, não.
o valor do tubo atrás. Ele não chega a passar, não. Não, é isso aí. Vamos colocar então o valor de 2,5, como a gente fez no outro. Vou colocar aqui e aqui. Para finalizar, gente, eu vou salvar o arquivo, né? Salvar aqui o arquivo. Feito isso, eu vou mostrar para vocês mais um recurso, tá? Isso daqui não seria uma obrigatoriedade, né? Mas a gente poderia mostrar, que é o seguinte: em determinado momento, se vocês repararem aqui, ó, ele fala que a espessura, né, 25 milímetros, e aí ele fala, ó, que a parede, a espessura mesmo do tubo, ele tem aqui, ó, 2 milímetros, né? Também tem a possibilidade de ser de 1,5, dependendo da qualidade do tubo. Então vamos colocar aqui, utilizando então esse recurso de casca. O recurso de casca a gente coloca o valor, que no caso pode ser considerado 2 milímetros, e aí ele vai fazer como se fosse cavar, deixando uma parede única, né? Então é isso que a gente quer. Vamos selecionar aqui, ó, tá ali, ó. Então, daria para pensar dessa forma, né? Então agora o tubo ele passa a ser da forma como foi colocado. Bem, aqui nós temos a cadeira pronta, né? A partir daqui, gente, a gente vai fazer a aplicação de algumas superfícies. Não é necessariamente uma renderização, mas eu acho que pode ficar interessante aqui para mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar ela em perspectiva, né? Deixar ela um pouco mais atrativa aqui, tá? Tá aqui uma vista um pouco melhor aqui, tá? Fora isso, eu vou colocar aqui, ó, uma visualização desta forma. E vamos colocar então algumas aparências. Então, o tubo, ele vai ser obviamente de metal. Nós temos aqui o aço, temos o aço polido. Posso buscar para cá, né? Então, colocando aqui na varredura, já tem ali o aço polido. O assento e o encosto, se a gente for levar em consideração a nossa imagem aqui, ele está preto, né? Então, ó, como vocês têm aqui, ó, a gente consegue ver bem a questão dos arredondamentos, né? Então, vamos puxar aqui, então, pintado. Pode ser preto aqui mesmo. Selecionar o corpo aqui, ó. Vou fazer isso para cá e vou fazer isso também para o encosto. Ok. Agora nós podemos também incorporar algumas texturas, né? No caso, texturas que eu digo visuais, né? Posso incorporar aqui na cadeira. Eu separei, tá? Procurei na internet, encontrei como se fosse essa palha. E aí eu tenho a possibilidade de pegar isso e jogar isso para cá, ó. Posso colocar isso, ó, só naquela face. E é por isso que a gente cortou utilizando a linha de divisão. Que agora eu consigo colocar só naquela parte ali, ó. Muito legal? Mesma coisa aqui embaixo. Eu posso pegar aqui e puxar ela. Deixa eu descer um pouquinho aqui para mostrar para vocês, né? Puxar ela para cá, ó, colocando só ali, ó. Ele já faz o preenchimento como um todo. Só que aqui, ó, se vocês olharem a imagem, ela vem até aqui na frente, ó. Então, vamos lá. Tem mais uma parte aqui na frente, né? Precisa ser levado em consideração. Agora é o seguinte, né? Como a gente coloca
um padrão desse em termos de aparência, a gente também consegue mexer, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e clicar nessas aparências. Então, essa daqui, por exemplo, foi a última que a gente colocou, né? Deixa eu colocar uma vista superior para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Vocês estão vendo aqui que elas estão bem diferentes, né? Então seria muito importante se eu colocasse as duas parecidas, né? Pelo menos, né? Então a gente consegue, se eu clicar duas vezes aqui, ó, em cima da aparência, eu consigo mexer em algumas propriedades. Uma delas é a questão da escala. Eu consigo ampliar aqui, reduzir, ó. Se eu pegar pelos pontos, ó, eu consigo ampliar e reduzir a escala, tá vendo? Olha. Consigo colocar isso aqui para o lado, se eu quiser, pelas setas, ó. E aí eu vou mexendo, deixando isso da forma como achar melhor, né? Bem, a partir de agora, pessoal, é uma questão de teste aí, ver qual é que fica o melhor posicionamento da cadeira, como é que fica a melhor situação, ó, já está em perspectiva, como é que fica a melhor situação de apresentar ela. Mas, no final das contas, a gente chegou aí nesse resultado, né? Agora é a questão da gente ir trabalhando essa imagem. Algumas considerações que eu preciso fazer para no final. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a gente modelou essa cadeira tudo de uma vez, né? Num único arquivo de peça. Vou até salvar aqui. Num único arquivo de peça. O correto seria se a gente fizesse peça por peça e depois a gente trabalhasse a montagem. E a gente juntava isso utilizando alguns recursos, né? Algumas ferramentas, né? Mas, por uma questão didática, um exercício acadêmico, eu acredito ser válido e a gente também está querendo mostrar aqui alguns recursos. Então, eu acho que nesse sentido, vale a pena a gente ter algo desse tipo. Em segundo lugar, pessoal, a gente precisa levar em consideração também que a gente tentou fazer o possível para trabalhar com as medidas do desenho, mas, obviamente, algumas questões elas foram aproximadas, né? Também existem alguns detalhes que não foram explorados. Então, se vocês repararem, ó, nós temos aqui no desenho, né, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu dar um zoom, nós temos aqui, por exemplo, os parafusos. Ó, e eu não sei exatamente a medida que seria trabalhado isso. Então, a questão dos furos ficaria difícil a gente projetar. Então, tem vários elementos ali que realmente precisariam de algumas medidas extras, algumas medidas um pouco mais exatas, para a gente realmente deixar isso redondinho. No entanto, eu acho que ficou um bom resultado, ficou um resultado que visualmente também chama bastante atenção e a gente está seguindo aí boa parte dos elementos que nós vimos até então, certo? Espero que vocês tenham gostado. Agora é hora de trabalhar um pouquinho, tentar fazer a cadeira.